Criaturas fantasmagóricas que vagam pelos oceanos há mais de 650 milhões de anos. Sem cérebro, sem coração, sem ossos. 95% água. Aparentemente simples, mas capazes de paralisar presas com venenos potentes e, em alguns casos, até mesmo reverter seu próprio envelhecimento. Águas vivas. Para muitos, apenas ameaças gelatinosas nas praias de verão. Mas e se eu disser que estes organismos primitivos guardam segredos que podem revolucionar a medicina e até nossa compreensão sobre a imortalidade? Bem-vindo de volta ao Arquivo Selvagem. Hoje, vamos desvendar os mitos e descobrir a incrível engenharia por trás das águas vivas. Armas químicas transparentes com poderes que desafiam nossa compreensão da vida. Quando pensamos em águas vivas, muitos de nós imediatamente lembramos de férias interrompidas, praias fechadas e a dor lancinante de um encontro inesperado com seus tentáculos. Mas quanto desse medo é justificado? A realidade, como sempre, é muito mais complexa e fascinante. Primeiro, vamos esclarecer. Existem aproximadamente 10.000 espécies de quinidários, o grupo que inclui águas-vivas, anêmonas e corais. E dessas, cerca de 4.000 são águas-vivas verdadeiras. Apesar dessa enorme diversidade, apenas cerca de 70 espécies são consideradas perigosas para humanos. E um número ainda menor pode causar ferimentos graves ou morte. A mais notória é a caravela portuguesa, Physalia physalis, que tecnicamente não é uma água-viva única, mas uma colônia de organismos especializados. Sua picada pode causar dor extrema, mas raramente é fatal para adultos saudáveis. Depois, temos a Chironex fleckeri, a água-viva caixa australiana considerada a mais venenosa do mundo, cujo veneno pode matar um humano em minutos. No entanto, estas são exceções. A grande maioria das águas-vivas que encontramos em praias comuns causa, no máximo, irritação temporária na pele. Muitas espécies são completamente inofensivas para humanos, com tentáculos tão fracos que mal conseguem penetrar nossa pele. Estatisticamente, as fatalidades são extremamente raras. Outro mito comum é que todas as águas-vivas atacam humanos. Na verdade, elas não possuem cérebro ou sistema nervoso central para tomar tais decisões. Os acidentes ocorrem quando nadamos em seu caminho e entramos em contato com seus tentáculos. As águas-vivas não perseguem ativamente humanos. Elas simplesmente flutuam com as correntes, usando seus tentáculos para capturar presas microscópicas. Também vale desmistificar os tratamentos populares para picadas. Urinar na área afetada, aplicar álcool ou água doce, são métodos que podem piorar a situação, fazendo com que as células urticantes ainda não disparadas liberem mais veneno. O tratamento correto geralmente envolve remover tentáculos remanescentes, sem tocar diretamente. Lavar com água do mar, não água doce, e aplicar vinagre em algumas espécies. Então, embora o respeito seja necessário, o medo exagerado não é justificado para a maioria das águas-vivas que encontramos. À primeira vista, águas-vivas parecem organismos extremamente simples, e em muitos aspectos não possuem cérebro, coração, pulmões, nem mesmo um sistema circulatório convencional. No entanto, essa aparente simplicidade esconde uma engenharia biológica notavelmente eficiente, refinada por mais de 650 milhões de anos de evolução. Vamos começar pela estrutura básica. Uma água-viva típica possui um corpo em forma de sino ou guarda-chuva, chamado umbrella, composto principalmente por mesogleia, um material gelatinoso que é 95% água, mas estruturado por proteínas e células que lhe conferem consistência. Esta composição permite que as águas-vivas sejam extremamente leves e energeticamente eficientes. Elas são, essencialmente, água flutuando na água. Essa eficiência se estende ao seu sistema de propulsão. Águas-vivas se movem através de contrações rítmicas da umbrella, expelindo água para criar propulsão por jato, um princípio semelhante ao usado em foguetes e barcos a jato. Estudos recentes revelaram que este sistema é surpreendentemente eficiente. Quando uma água-viva contrai seu sino, cria vórtices que geram impulso adicional, permitindo que se mova usando até 48% menos energia
do que outros animais aquáticos de tamanho similar. Esta eficiência inspirou engenheiros a desenvolver veículos submarinos baseados no movimento das águas vivas, que consomem significativamente menos energia que propulsores convencionais. Igualmente fascinante é como estes animais sem cérebro conseguem navegar e responder ao ambiente. Muitas espécies possuem estruturas sensoriais chamadas roupálios, que contêm estatocistos, órgãos de equilíbrio, e ocelos, órgãos sensíveis à luz. Estas estruturas permitem que a água viva mantenha a orientação, detecte luz e escuridão, e até mesmo evite obstáculos, tudo sem um cérebro centralizado para processar estas informações. O sistema digestivo é outro exemplo de simplicidade eficiente. Uma água viva possui apenas uma abertura, que serve tanto como boca quanto como ânus. O alimento entra, é digerido em uma cavidade central, e os resíduos saem pelo mesmo caminho. Apesar desta simplicidade, algumas águas-vivas são predadoras vorazes, capazes de capturar e digerir presas relativamente grandes. Algumas espécies possuem ainda outra característica notável: bioluminescência, a capacidade de produzir luz através de reações químicas. Esta habilidade pode servir para atrair presas, confundir predadores ou até mesmo como forma de comunicação entre indivíduos. Esta combinação de simplicidade estrutural com sofisticação funcional faz das águas-vivas verdadeiras obras-primas da engenharia evolutiva. Organismos que prosperaram por centenas de milhões de anos com um design minimalista, mas extremamente eficaz. O que realmente torna as águas-vivas notáveis e temidas são suas armas microscópicas, os nematocistos ou células urticantes. Estas estruturas representam um dos sistemas de ataque mais sofisticados e eficientes do reino animal, uma verdadeira maravilha da microengenharia biológica. Cada tentáculo de uma água-viva pode conter milhões destas células especializadas. Um nematocisto é essencialmente uma cápsula microscópica, contendo um filamento enrolado, semelhante a um arpão minúsculo banhado em veneno. O que torna este sistema extraordinário é seu mecanismo de disparo e sua velocidade. Quando algo toca o gatilho sensorial do nematocisto, chamado cenidocílio, ocorre uma das reações mais rápidas conhecidas na biologia. A pressão dentro da cápsula antes do disparo é estimada em 150 atmosferas, equivalente à pressão encontrada a 1.500 metros de profundidade no oceano. Esta pressão incrível é gerada por uma combinação de forças osmóticas e pela estrutura molecular da cápsula, que armazena energia como um arco tensionado. O filamento ejetado perfura a pele da presa, ou do nadador desavisado, e injeta veneno que pode conter dezenas de toxinas diferentes. Estas toxinas podem incluir neurotoxinas, que afetam o sistema nervoso, citotoxinas, que danificam células, miotoxinas, que afetam músculos, e hemolisinas, que destroem células sanguíneas. O mais impressionante é que este sistema funciona completamente independente do controle neural. Não há decisão envolvida. É um mecanismo puramente físico-químico que pode ser disparado mesmo em uma água-viva morta, o que explica por que tentáculos separados do corpo ainda podem causar ferimentos. Diferentes espécies de águas-vivas possuem diferentes tipos de nematocistos, otimizados para suas presas específicas. Algumas têm nematocistos projetados para penetrar carapaças duras de crustáceos, enquanto outras têm versões especializadas em injetar veneno mais profundamente em tecidos moles. Cientistas e engenheiros estão estudando intensamente estes mecanismos para aplicações biomédicas e tecnológicas. Imagine microinjetores inspirados em nematocistos que poderiam administrar medicamentos de forma precisa e minimamente invasiva, ou novos materiais que poderiam armazenar e liberar energia com eficiência semelhante. Esta combinação de velocidade, força e eficiência faz dos nematocistos um dos sistemas de ataque mais sofisticados da natureza, uma arma química microscópica que evoluiu centenas de milhões de anos antes de humanos desenvolverem tecnologias comparáveis.
Se as células urticantes das águas-vivas já são impressionantes, há uma característica ainda mais extraordinária em algumas espécies: a capacidade de reverter o envelhecimento e, potencialmente, viver para sempre. Esta não é ficção científica, mas um fenômeno biológico documentado, que desafia nossa compreensão fundamental sobre o ciclo da vida. Para entender esta façanha notável, precisamos primeiro conhecer o ciclo de vida típico das águas-vivas. A maioria das espécies alterna entre duas formas principais: a medusa, a forma de guarda-chuva que reconhecemos como água-viva, e o pólipo, uma forma séssil, fixada ao substrato. Normalmente, uma medusa adulta produz óvulos e espermatozoides, que se fundem para formar uma larva. Esta larva se fixa ao fundo marinho e se desenvolve em um pólipo, que eventualmente brota novas medusas. As medusas adultas, após a reprodução, geralmente morrem, seguindo o padrão familiar de nascimento, reprodução e morte. Mas em 1996, cientistas descobriram algo extraordinário na espécie Turritopsis dohrnii. Este processo, chamado transdiferenciação, é extremamente raro na natureza. Envolve células especializadas se transformando em tipos completamente diferentes de células. Seria como se um humano adulto, ao envelhecer, pudesse reverter seu corpo ao estado de embrião e recomeçar a vida, repetidamente. Teoricamente, este ciclo pode continuar indefinidamente, tornando a Turritopsis dohrnii biologicamente imortal. Na prática, predadores e doenças geralmente limitam sua vida, mas em condições laboratoriais controladas, estas águas-vivas demonstraram capacidade de reverter seu envelhecimento repetidamente. O que torna este fenômeno ainda mais fascinante é que não se trata apenas de regeneração. Muitos animais podem regenerar partes perdidas. A Turritopsis transforma completamente suas células existentes, convertendo células especializadas de volta a um estado indiferenciado, algo que viola princípios fundamentais da biologia do desenvolvimento, como a conhecemos. Cientistas estão estudando intensamente os mecanismos genéticos e moleculares por trás desta capacidade. Já identificaram genes específicos e vias de sinalização celular envolvidos no processo, incluindo genes relacionados à regulação do ciclo celular, reparo de DNA e proteção contra estresse oxidativo. As implicações para a medicina humana são potencialmente revolucionárias. Compreender como estas águas-vivas revertem o envelhecimento celular poderia abrir caminhos para novas terapias regenerativas, tratamentos para doenças degenerativas e até mesmo intervenções para retardar o envelhecimento humano. Embora estejamos longe de alcançar imortalidade humana, estas pequenas criaturas transparentes nos oferecem vislumbres de possibilidades biológicas que antes considerávamos impossíveis. Um lembrete humilde de que, mesmo após séculos de ciência, a natureza ainda guarda segredos extraordinários. As águas-vivas não são apenas curiosidades biológicas. Elas estão cada vez mais no centro de avanços científicos importantes e de preocupações ambientais crescentes. Uma das contribuições mais significativas das águas-vivas para a ciência veio de uma espécie bioluminescente, a Aecorea victoria. Em 1962, cientistas isolaram dela uma proteína verde fluorescente, hoje conhecida como GFP, Green Fluorescent Protein. Esta descoberta, que rendeu o Prêmio Nobel de Química em 2008, revolucionou a biologia celular e molecular. A GFP funciona como um marcador biológico brilhante, permitindo que cientistas visualizem processos antes invisíveis dentro de células vivas, desde o desenvolvimento de tumores até a progressão de doenças neurodegenerativas. Os venenos de águas-vivas também estão sendo investigados por seu potencial farmacêutico. Pesquisadores identificaram compostos com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e até anticancerígenas. Por exemplo, certos peptídeos isolados da água-viva caixa australiana mostraram atividade contra células cancerígenas em estudos laboratoriais. A estrutura única da mesogleia, o tecido gelatinoso que compõe a maior parte do corpo das águas-vivas, está inspirando novos biomateriais para a engenharia de tecidos e curativos avançados.
Sua combinação de flexibilidade, resistência e biocompatibilidade oferece propriedades difíceis de replicar com materiais sintéticos. No entanto, enquanto exploramos estes benefícios, enfrentamos também desafios ambientais significativos relacionados às águas-vivas. Em muitas regiões do mundo, estamos testemunhando proliferações massivas, blooms, de águas-vivas, com populações explodindo a níveis sem precedentes. Estas explosões populacionais são frequentemente ligadas a atividades humanas, sobrepesca, que remove predadores e competidores das águas-vivas, poluição por nutrientes, que alimenta o plâncton que as águas-vivas consomem, aquecimento dos oceanos e acidificação, condições às quais as águas-vivas são mais resistentes que muitas outras espécies marinhas. Os impactos destas proliferações são amplos. Águas-vivas podem entupir sistemas de resfriamento de usinas de energia e dessalinização, danificar redes de pesca, devastar fazendas de aquicultura e afastar turistas de áreas costeiras. Ecologicamente, podem consumir grandes quantidades de ovos e larvas de peixes, potencialmente alterando cadeias alimentares marinhas inteiras. Alguns cientistas alertam que podemos estar testemunhando uma mudança de fase em certos ecossistemas marinhos, de sistemas dominados por peixes para sistemas dominados por águas-vivas. Uma transformação que seria extremamente difícil de reverter. Abordar estes desafios requer uma combinação de pesquisa científica, gestão de pesca sustentável, redução da poluição e mitigação das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, precisamos continuar estudando estas criaturas fascinantes, não apenas pelos benefícios que podem oferecer, mas para compreender melhor seu papel nos ecossistemas marinhos em transformação. Águas-vivas, criaturas que sobreviveram a 5 extinções em massa, que prosperam nos oceanos há mais de 650 milhões de anos, com um design de engenharia tão eficiente que permaneceu praticamente inalterado. Organismos que, apesar de sua aparente simplicidade, possuem algumas das armas biológicas mais sofisticadas do planeta e, em alguns casos, a capacidade de reverter seu próprio envelhecimento. Estas criaturas gelatinosas e transparentes nos lembram que a complexidade nem sempre é necessária para o sucesso evolutivo. Às vezes, a simplicidade refinada, aperfeiçoada ao longo de centenas de milhões de anos, pode ser igualmente poderosa. E enquanto continuamos a desvendar seus segredos, as águas-vivas nos oferecem não apenas insights sobre biologia fundamental, mas também inspiração para tecnologias futuras e possíveis caminhos para avanços médicos revolucionários. Da próxima vez que você avistar uma água-viva flutuando graciosamente na água, talvez possa apreciá-la, não apenas com cautela, mas também com admiração pela obra-prima evolutiva que ela representa. Um organismo que dominou a arte da sobrevivência muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra e que continua a prosperar em nossos oceanos em transformação. Qual aspecto das águas-vivas você achou mais surpreendente? As células urticantes microscópicas ou a capacidade de reverter o envelhecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se você descobriu algo novo hoje, deixe seu like e inscreva-se no Arquivo Selvagem e ative as notificações para não perder nossa próxima exploração do mundo natural. Até a próxima!